Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte de Renata Fã e reagindo ao Flamengo, que tem um jogo hoje muito importante contra o Madureira, né? O Flamengo já venceu por 3-0 e vai jogar o segundo jogo, né? Jogo de volta no Maracanã contra o Madureira. Vamos ver aí um pouquinho sobre a escalação, jogo de hoje e muito mais. Então, sem mais enrolação, hein, galera? Fica agora aí com o vídeo. Tem Carioca hoje em campo, e quando tem Carioca, você já sabe, jogo pegado, cheio de marra, clima quente e aquele risco que só o futebol carioca entrega. Madureira e Flamengo, de um lado a garra, do outro a força do manto. E no meio disso tudo, o imprevisível. E é exatamente para jogo assim que a Novibet entra em campo com a aposta segura. A expectativa, até pelo resultado de 3-0 da ida, né, diante do Madureira do Flamengo, é que a decisão, Edu, seja entre o time do Luiz Subeldia, que não estava ontem lá dirigindo, porque perdeu a cabeça, contra a equipe do Felipe Luiz. A expectativa é essa, até porque, Renata, como você falou, primeiro jogo 3-0, acredito que não vai ter surpresa para o Flamengo hoje. Mas falando do jogo em si, o Fluminense não jogou bem, a gente viu algumas peças não funcionarem, principalmente como a gente já viu a equipe do Fluminense, e o Vasco aproveitou, marcou em cima, teve mais competitividade. O Flamengo deve ser o rival do Fluminense, encara hoje o Madureira sob muita pressão, né? A torcida foi lá, tem torcedor indo em festa pra ver se tem jogador. Do Vasco também foram, viu? Da dura que deram no Paulo Henrique, porque pediu a camisa do Neymar. Exatamente. Tomou uma enquadrada lá o jogador, enfim. Que cena, né? O Paulo Henrique descendo do carro, fechando aquele carro com a porta aqui em cima, e os caras, você pediu a camisa, não sei o quê, aquele carraço dele lá. Mas a pressão tá grande em cima de jogador, de Felipe Luiz, teve faixa de torcida. Você achou que passou do ponto? Eu acho que passa do ponto quando você fala que tá faltando porrada, né? Não tem nem que ficar ameaçando ninguém de porrada, né? Salário em dia, porrada em atraso, uma coisa assim. Aí eu acho que passa do ponto. Porrada em falta, né? Agora, manifestação, desde que pacífica, acho que qualquer pessoa tem direito de se manifestar sobre qualquer assunto. Melhores salários, segurança na rua, a rua tá esburacada, ou meu time tá uma merda. Eu posso me manifestar, né? Se aquilo é importante para mim, desde que eu não agrida ninguém, não ameaço ninguém. Acho que os caras têm um direito. Ah, mas não tem o que fazer. Aí é o problema deles. Agora, ir na casa do sujeito lá para pegar no pé dos caras. Chega a ser engraçado às vezes, né? O cara da torcida jovem, chega lá e desce um campeoníssimo lá para conversar com eles e fala: não, estamos aí na rua desde 6 da manhã, eles estão aqui até agora e tem treino amanhã. Pô, cara, chega a ser engraçado, né, cara? Chega a ser hilário, né? Tem que rir do negócio. Não, tem treino amanhã. Quer dizer, porra, os caras estão lá para dizer que o jogador tem treino amanhã, bicho. Mas assim, eu acho que a pressão, tirando esses excessos, cara, isso é inerente ao time grande. A gente gosta ou não, concorda ou não, é inerente ao time grande. E assim, eu acho até que talvez alguns jogadores do Flamengo, alguns profissionais do Flamengo, não tenham compreendido ainda que 2025 de fato acabou e que não existe essa história de, não ganhamos tudo. Ganharam tudo, tem que ganhar de novo, e de novo, senão não serve. É simples assim. Isso em qualquer time grande, quando você tem o quê? Dinheiro para contratar bons jogadores. Você tem grana, bons jogadores, boas condições, então você tem que entender que você tem que estar sempre ganhando. No mundo inteiro, gente. O Guardiola não limou quase todo o elenco do City, refez o time, porque o time já tinha passado do ponto. E reformulou tudo, porque tem que ganhar de novo, tem dinheiro, tem que ganhar. Isso acontece no Barcelona, no Real Madrid, cada um dentro da sua realidade. Como o Flamengo tem hoje grana para contratar, tem um elenco caro, esse elenco tem que responder. Não pode perder 2 jogos para o Lanús, não pode ficar perdendo taça como se nada tivesse acontecido, não pode cruzar 44 bolas na área do Lanús e não fazer um gol em 210 minutos com bola rolando, só 2 gols de pênalti, um deles inexistente. Não tem condição, então vão ser cobrados, é natural. E internamente está havendo uma cobrança em cima do Felipe Luiz, que eu acho que é pertinente, que é para ele rever também conceitos do modelo de jogo dele. Porque se não está funcionando assim, você tem que buscar outras maneiras de jogar, outro sistema de jogo, outro aproveitamento dos jogadores. Não pode ser uma forma, não, meu time é assim, joga desse jeito, e os jogadores têm que se encaixar, mesmo que você queira encaixar, sabe aquele jogo de montar? Um quadrado num círculo. E não entra, o cara não vai encaixar. Então muda isso aí. A reivindicação interna que está havendo tem sido essa. Por isso, quando eu falo, é o presidente do clube e também o diretor esportivo, que tem que ser mais presente. O José Boto tem que assumir mais à frente. Aliás, já virou alvo da torcida também, tinha faixa contra ele. Porque ele foi contratado como um diretor esportivo, diretor técnico, com esse viés, né? Foi técnico, cara do scout. Então ele tem que ter abertura para questionar decisões do treinador. Inclusive, por exemplo, Cebolinha de lateral direito contra o Lanús. Né? Que maluquice foi essa? De onde tirou essa ideia? Por que isso aí?
né? E o Cebolinha levou lá uma dura, né? Foi advertido. Aí eles criaram lá um código de conduta para evitar esse tipo de declaração, que na minha visão também evidencia falta de controle, falta de comando. Quando o jogador dá uma declaração dessa, é porque ele não está nem aí. Ele está sentindo que vai falar e vai ficar por isso mesmo. Se o cara respeitar ali a hierarquia, ele não fala um negócio desse. O cara tem 10 meses de contrato ainda e fala, não, no meu último ano, pô, que papo é esse? Num momento como esse, totalmente inadequado. Você pode falar em outro cenário lá dentro, não daquela maneira. Sorte do Flamengo que pegou o Madureira antes e depois, né? Então, tendência hoje é vencer, a não ser que aconteça alguma outra atuação inexplicável, inaceitável, e aí ele ganha ainda 6 dias até o duelo com o Fluminense. É tempo razoável, né? Digamos que ele vai ter, ao todo, de quinta até o outro domingo, Isso. só o Madureira no meio. É. Então, assim, hoje tem jogador que vai ser preservado, que já foi retirado do jogo porque tem que dar uma descansada, alguns talvez ele não escale de saída, e ao mesmo tempo ele pode hoje até fazer um treino de luxo, porque o jogo é válido pelo campeonato, né? Para testar algumas soluções, testar algumas saídas, né? Mudar talvez a forma de jogar e tentar encontrar soluções para encaixar os melhores jogadores, que eu acho que é o desafio de todo técnico. Você tem que encaixar os melhores jogadores. O sistema de jogo você vai desenvolver em função do que você tem. E não você ter uma forma específica e tentar encaixar o triângulo no círculo, porque não vai encaixar. Bom, Arnaldo, esse jogo contra o Madureira hoje é meio que pro forma e o negócio é mirar no fim de semana, porque tá aí tem o Fluminense, nesse ponto que está o Flamengo, com todo esse cenário aí que o Mauro falou, pressão e tudo mais. O jogo do Madureira me parece um pouco, guardando as proporções, a Palmeiras e Capivariano, né? Então, é um jogo para cumprir, fazer ajustes, testar algumas coisas. Agora, para o domingo, acho que vai ser bem interessante. É aquilo. Em comparação às finais dos outros estaduais, talvez a mais atrativa pela rivalidade, passaram os dois, pelo que vem acontecendo nos últimos tempos. E também, quanto mais foi ficando distante a última conquista, então perde a Supercopa, perde a Recopa, vai ganhando importância a próxima taça. Assim cara. Né? O Mauro falou a coisa de você continuar vencendo, mesma coisa que se aplica ao Palmeiras no ano passado, que não conseguiu vencer, ele vinha vencendo. Então é normal essa insatisfação. O que acho que não é normal é que o time, já estamos em março, já não tenha conseguido dar um bom sinal nessa temporada ainda, por diversos fatores. Né? E essa coisa do ficar meio inexplicável decifrar o Flamengo desse início de ano gera esse tipo de pressão, conflito. E o técnico, ele tem uma carreira até agora espetacular para início, mas é a primeira vez que ele lida com esse tipo de situação, de estar no topo com a barriga cheia e ter que fazer mais, alguns jogadores não estão entregando, e ele está também, às vezes, se perdendo nas decisões. Tudo é novo para ele. Não é mais a primeira temporada, não é mais, mas até esse ano, tudo que ele fez, tudo que vinha acontecendo era positivo. Não é sempre assim para time grande. E ele vai ter que lidar com essas situações num clube que normalmente cobra muito do seu treinador. Né? Ele já é um dos técnicos que mais tempo ficou à frente do Flamengo. É uma cultura diferente. E acho que ele vai ser desafiado. Hoje nada importa, né? É uma mera obrigação. O negócio é no domingo no Fla-Flu. Detalhe, a multa rescisória dele não é alta, são 3 salários. E foi uma condição colocada... Eu lembro disso, naquela demorada renovação. É uma multa baixa, relativamente baixa em relação a outras multas aí. Então, ele não tem uma proteção de uma multa que faça o clube pensar, caso queira demiti-lo. Né? Porque assim, o que eu acho agora, se o Flamengo perder para o Fluminense jogar bem, acho que ele talvez não caia, ele fica. Jogou bem, competiu e tal. O Fluminense é um bom time. O Fluminense é mais time que o Flamengo hoje. Time. Jogadores, o Flamengo tem jogador melhor, mas o Fluminense é mais time que o Flamengo. E é o favorito do domingo, acho eu. Tem mais condições. É só pegar o jogo contra o Palmeiras, como foi. Com várias reservas em campo, especialmente no segundo tempo. Né? O Fluminense jogou muito bem, ontem não. Então, se o Flamengo perder no domingo, fizer um bom jogo, e por acaso perde um pênalti, perde 1-0 e tal, acontece. Esse é um cenário. É um cenário. Agora, se não jogar nada e perder o Fluminense, como foi contra o Luz, eu acho que ele não vai segurar, não. A minha percepção, tá? A minha percepção. Você, quando conversa com as pessoas, você percebe assim que... Vou usar uma expressão bem clara. Não morre de amores por ele. Sabe? Sim. Não se morre de amores pelo Felipe Luiz. Simples assim. E houve desgaste, sim, quando da renovação do contrato. O desgaste muito claro.
Muito claro, porque esticou a corda e demorou, aquilo gerou um desgaste muito grande. Não estou aqui a defender nada, isso é informação, tá? E assim, a minha percepção, se não jogar nada domingo e perder, eu acho que ele não fica. Acho mesmo que é ele curioso não fica. porque aí o Felipe Luiz ele tá a um passo de ser o técnico mais vencedor da história do Flamengo, né? Se for campeão. Sim. E ao mesmo tempo pode ser demitido se perder, dependendo de como loucura, perder. Então assim, o nível, assim, ele ganhando de 1-0, ele vira o maior campeão. Perdendo de 1-0, jogando mal, ele pode ser demitido pra gente ver o nível de exigência que tá. E aí é o que eu falei, até do Cruzeiro um pouco também, mas o Flamengo, eu entendo a cobrança, agora eu acho que tem que cobrar para melhorar, tem que dar mais resultado, mas ir ali na porta cobrar pelo horário dele, tem a parte engraçada, como disse o Mauro, mas ao mesmo tempo eu fico pensando com a cabeça do jogador, que ok, de novo, eu entendo a cobrança, o Flamengo tem muito dinheiro, tem um salário muito alto, a estrutura, cobrança, tem que ganhar, não adianta só ganhar o ano passado, tem que ganhar esse ano também, mas aí o cara pensa, pô, há 2 meses eu tava, então Limpo. É muito rápido para você sair do céu pro inferno e ao contrário. Tem mais um detalhe, né, Danilo? Tem mais um detalhe. Se o Flamengo demitir o Felipe Luiz domingo que vem, porque perdeu, jogando mal, o que for, para o Fluminense, ficará muito claro, mais uma vez, que o modelo de gestão do Flamengo de moderno só tem, e isto é digno de aplauso, o controle das finanças. E assim mesmo, jogando dinheiro fora em contratações acima do que deveria fazer com o Samuel Lino, com o Paquetá, com o diabo. E aí o Palmeiras volta a ser o clube com uma gestão cuidadosa com o futebol, que mantém seu treinador até quando a torcida chama de burro, queria que fosse embora e o diabo 4, mantém o treinador e continua com bons resultados. Quer dizer, não mudou nada no futebol brasileiro. Isso que vai ficar... Deixa eu fazer uma pergunta pro Juca. O Juca, o Arias, 25 milhões de euros é dinheiro jogado fora? Quem? O Arias por 25 milhões de euros jogado fora? Então, o Samuel Lino tem uma carreira europeia de sucesso. O Arias de fracasso. E muito bem aqui. Por que um é dinheiro jogado fora e o outro não? Eu discordo disso. Eu acho que são contratações caras, mas eu não acho... Assim, o Arias custou 17 milhões para o Wolverhampton, foi comprado por 25. Enfim, e eu também não acho que é dinheiro jogado fora, não. Acho que é um ótimo reforço do Palmeiras. Mas acho que é uma diferença muito evidente aí de um jogador que fez sucesso lá fora, foi destaque do Atlético de Madrid, e o outro que bateu no Wolverhampton, lanterna do campeonato, que não conseguiu ficar. E que é muito bom, hein? O Palmeiras contratou um excelente jogador. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de hoje aqui no canal, mas vamos ver a escalação, botar a escalação para vocês aqui, né? Do time do Flamengo que vai enfrentar aí o Madureira, né? Felipe Luiz parece que não vai inventar dessa vez, né? Olha o time aí. André, né? No gol, Léo Ortiz e Vitinho. Vitão, no caso, né? Que Vitinho e Vitão. Alexandro e Royal, né? São os laterais aí. No meio de campo, Everton Araújo, De La Cruz, Carrascal. Tá na frente Paquetá, Cebolinha e Pedro, né? Eu acredito que esse seja o time, né, que mais tá agradando a torcida, né? Claro, né? Tem alguns jogadores aí que não tá bem, que é o caso aí de Léo Ortiz e Pedro, né? São jogadores aí que não tá bem e tá nesse time, né? Mas Vitão é pedido muito, né? André é um goleiro aí que vacilou, né? Mas Rossi também vacilou nos últimos jogos, então uma chance para ele seria boa. Alexandre é um lateral que sempre tá ali sendo constante ali, né? Jogando bem. Royal melhorou muito nos últimos jogos. Everton Araújo vem sendo elogiado por todos os comentaristas. De La Cruz, quando entra muito bem, né? Apesar do seu conhecimento físico, que tá muito complicado, né? Carrascal precisa melhorar, mas é um ótimo jogador. Cebolinha é o jogador aí que mais destaca no Flamengo, então ele precisa estar de titular. Paquetá também precisa melhorar um pouco, mas é um jogador também que dá muita dinâmica, né? Se jogar na sua posição certa, melhor ainda. E Pedro é um jogador que está sendo contestado, né? Precisa melhorar bastante, mas quem sabe ele pode dar a volta por cima aí e se tornar o jogador principal lá na frente para fazer os gols. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comenta a sua opinião aqui pra gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.